The Wall do Pink Floyd é um dos álbuns mais fascinantes e criativos da história do rock. Desde o lançamento em 1979, passando pela turnê de 1980 a 81 e o filme em 82, The Wall tornou-se um ícone e a própria essência do conceito álbum conceitual. Sonoramente impactante no disco, incrivelmente elaborado no palco e visualmente impressionante no cinema. The Wall acompanha a trajetória de Pink, o protagonista fictício desde sua infância na Inglaterra pós-Segunda Guerra Mundial, até seu isolamento voluntário como uma estrela do rock de fama mundial, culminando em um desfecho tão libertador quanto devastador. O conceito do álbum The Wall surgiu na mente de Roger Waters em 6 de julho de 1977, quando estavam se apresentando para mais de 80 mil pessoas em Montreal, e a multidão estava descontrolada e desconexa com a banda. Na primeira fileira, tinha um rapaz que estava totalmente desequilibrado e gritando de forma a atrapalhar o show. Roger chamou essa pessoa e, quando estavam bem próximos, Roger cuspiu na cara dele. Esse momento foi traumatizante na vida de Roger, que percebeu que naquele momento algo estava muito errado. Nick Mason comenta: esse incidente horrível foi a base para o álbum The Wall, pois naquele momento estava muito difícil criar qualquer tipo de conexão com a audiência. Foi então que as engrenagens criativas de Roger Waters começaram a trabalhar mais uma vez, e ele começou a imaginar um show em que a plateia estaria separada não apenas mentalmente, mas também fisicamente de seus ídolos. Daí surgiu a ideia de construir um muro que separasse a plateia dos músicos durante o show. Waters começou a usar sua própria sensação de alienação e a perda de seu pai na Segunda Guerra Mundial para dar vida ao personagem fictício Pink. As histórias envolvendo Syd Barrett, o vocalista original de Pink Floyd, especialmente suas experiências com drogas e seu afastamento do mundo, serviram como mais uma fonte de inspiração para o Waters criar o astro do rock instável. As contribuições de seus colegas de banda, David Gilmour, Nick Mason e Richard Wright, ajudaram a completar o retrato de um anti-herói moderno, um homem comum dos tempos atuais, lutando para se encontrar ou talvez se perder em um século marcado pela guerra. Meu pai voou através do oceano, deixando apenas uma lembrança, uma foto no álbum de família. Pai, o que mais você deixou para mim? Pai, o que você deixou para mim? No geral, era apenas um tijolo na parede. Another Brick in the Wall, mais um tijolo no muro em português, parte 1, é a primeira música do álbum que traz referências diretas à construção do muro de isolamento. Aqui Waters e Pink retornam para o profundo trauma causado pela morte de seu pai, que agora é nada mais que uma memória e uma foto num álbum de família. Sua morte durante o combate na guerra foi o primeiro tijolo que separou Roger e Pink das outras pessoas. Na adaptação cinematográfica deste trabalho, Alan Parker criou uma cena bem comovente. Depois de ser deixado sozinho pela mãe em um parquinho por alguns minutos, Pink tenta sem sucesso segurar a mão de um homem, uma espécie de pai substituto, e por acaso está ali de olho no próprio filho. Isto deixa claro que na mente do compositor a canção é dirigida não apenas àqueles que perderam o pai numa guerra, mas a todos os órfãos e, mais geral, a todas as crianças em qualquer parte do mundo que são forçadas a suportar a ausência de um pai. Como explica Roger Waters, é pessoal para mim, mas também deve ser sobre qualquer família em que um dos pais vai embora por qualquer motivo,
seja para a guerra ou para trabalhar em algum lugar. De certa forma, é sobre estrelas saindo de casa por um longo tempo para sair em turnê. E talvez voltando para casa mortas ou mais mortas do que vivas.